deixa. E sabe por que não só deixa se confessar? Porque quando você enfrenta e confessa, acabou. Acabou, você se livra, você se liberta. Irmãos, eu me assustei semana passada, de manhã também, numa congregação nossa, ministrando para jovens, e quando encerrou, um irmão baixinho assim, bem magrinho, bem velhinho, cabelinho branco. Irmão, ele pegou o microfone do pastor, o pastor da cabeça apostólica aí, começou a chorar. A coragem daquele homem, e falou assim: irmão, faz mais de 15 anos, porque eu sou há 40 anos dessa igreja, faz mais de 15 anos que eu não escuto alguém falar isso que você falou hoje aqui. Ele falou: e eu preciso confessar, eu preciso me livrar de algumas coisas. Um senhor de idade, não são só jovens. Isso aqui precisa chegar para toda a igreja, irmão, proliferar para a igreja precisa se libertar, irmão. Porque existem muitas pessoas vivendo a questão da pornografia que deu que legalidade para o inimigo, para o diabo. E quando se dá legalidade para o inimigo, irmão, ele tem poder em cima da vida da pessoa. Irmão, quantas mensagens, vocês vão concordar comigo? Eu creio que vocês vão concordar comigo. Quantas mensagens na nossa igreja que você vem pesado para a igreja, você quer sair aliviado, mas parece que você sai mais culpado. Quantos pregadores, sabe, passam uma santidade, uma ilusória que nem ele vive, sabe? E as pessoas saem da igreja achando que vão para o inferno. Eu já ouvi mensagem, irmão, eu saí da igreja quando eu era jovem, eu saí da igreja pensando assim: nossa, eu já estou no inferno. Não tem solução nenhuma para mim, jovem. Porque sobe no púlpito e vive uma santidade que não existe, irmão. Nós somos seres humanos, pessoas que pecam. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Irmãos, o que a gente precisa é pedir ajuda, é se cuidar e entender o que é pornografia. Olha lá, antes de entendermos o que a pornografia faz, precisamos entender o que é. Eu falei lá uma coisa para vocês, irmãos: uma simples expressão do rosto pode ser pornografia. Esses dias subiu um jovem para cantar numa das congregações que eu estava. Um homem, a gente fala muito da mulher, a gente fala aqui dos homens também. Ele estava com uma calça, eu não sei como é que ele entrou nela. Entende? Eu não sei. Sabe, uma camisa mostrando metade do peito, mas alguém quer ver peito na igreja? Peitinho de pombo, né? Levanta um negocinho assim, estufa um pouquinho e sai, moleque. Que não é lugar para isso, irmão. Que não é lugar para se exibir corpo. Sabe? Então a gente fala muito da mulher, mas tem que falar também do que os homens estão fazendo. E aí, que nem eu já falei, se há uma mulher, uma irmã, até mesmo casada ou não casada, que tem um vício pornográfico, acabou o problema. Como esse jovem falou para mim, que ele era viciado e não podia ver um decote, não podia ver uma roupa sensual. Esses dias eu mostrei para minha esposa, entrou no meu Face, entrou uma cantora da Assembleia de Deus, pediu amizade, eu aceitei, fiz amizade com aquela moça. Só que um dia ela postou uma foto, irmãos, e a foto dela era dentro da igreja. Eu chamei minha esposa e falei: dá uma olhada nessa foto aqui. Irmão, eu não vou fazer aqui a pose que ela fez com foto, ridícula, mas ela pegou um banco como esse aqui, ó. Ela ficou de joelho em cima do banco, com a mãozinha na costa do banco, virada para trás assim, e o fotógrafo tirou a foto de lá. A foto dela faltava dizer assim: faça sexo comigo. No ambiente da igreja, provavelmente depois de um culto, que talvez ela mesma cantou. Talvez, irmão, a pessoa fez por ignorância, talvez não com uma mente pervertida, mas, irmãos, nós temos que cuidar. Olha a sociedade que nós vivemos. Olha a sociedade. Então a gente tem que cuidar muito. Para encerrarmos, essa aqui é a principal pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, não tem vergonha de responder. Mas a principal pergunta é sobre masturbação. Sempre que se fala de estudo para jovens na igreja, a pergunta é essa. Quando eu abri para perguntas, às vezes eu ministro esse estudo em chácaras, né? Então nas chácaras, fala muito. Aí ele tem muita pergunta. Algumas até muito engraçadas. Mas se a pergunta é essa: é pecado? É pecado ou não é pecado?
Ali, irmãos, a gente tem que cuidar muito, porque algumas pessoas, elas criam algumas filosofias na cabeça delas. Então, ela cria a filosofia, ela defende aquilo como certo, porque na cabeça dela é certo. E algumas criam filosofias que é errado e defendem que é errado. Tá? Doutrina, a mesma coisa. Tem gente que faz doutrina e ele diz que aquela doutrina é o certo. Mas não está na Bíblia, mas diz que é o certo. E tem gente que faz doutrina dizendo que aquilo é errado e diz que é errado. Tá? Eu preciso ser muito sincero, mas eu preciso ser bíblico aqui para vocês, para responder isso aqui. Alguém aqui, qualquer pessoa, qualquer ser humano, se masturba lendo o Salmo 23? Não. Ninguém vai se masturbar cantando um hino da água cristã. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Ele vai se masturbar? Não. Por isso que o parceiro da culpa da masturbação é a pornografia. Para a masturbação existir, precisa existir pornografia. Precisa ou no pensamento, ou em filme, ou em revista, ou em... Então, se precisa de pornografia, é pecado. Porque pornografia é pecado. Pornografia dá legalidade para o diabo. É muito fácil responder isso, sabe? Agora, também uma coisa, irmãos, não é um pecado mortal, meu Deus. Sabe? Não é um pecado, meu Deus. Mas é um pecado que precisa sim ser confessado, precisa ser cuidado. Sabe o que eu achei impressionante? Eu já estou encerrando. O que eu achei impressionante é que eu procurei, irmãos, eu li muitos sites, blogs de pastor, sites evangélicos. Nenhum site fala de masturbação, nenhum. Aí sabe aonde eu achei sobre esse tema? Um site esotérico.